Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para orar pela sua vida. Juntos nós vamos unir a nossa fé e eu vou trazer também uma palavra abençoada. Eu vou te mostrar como você pode ser cheio do Espírito Santo, como você pode ter um renovo todos os dias na presença do Senhor. Então fique comigo até o final, ok? E antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para que você receba a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Irmãos, eu quero começar a mensagem de hoje lendo uma passagem que está em Atos capítulo 1, o versículo 8, em que Jesus disse o seguinte: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Aqui Jesus está falando para os discípulos que eles deveriam ficar onde eles estavam, porque o Espírito Santo viria sobre eles. Jesus o tempo todo dizia que se ele não morresse, o Espírito Santo de Deus não poderia vir, e por isso era necessário que Jesus morresse por nós. E é interessante que a Bíblia diz que haviam 120 pessoas reunidos num lugar e todos estavam ali com medo, estavam preocupados por causa da perseguição e de repente eles ouviram como se fosse um vento impetuoso vindo sobre eles e línguas como de fogo pousaram sobre cada uma de suas cabeças e de forma maravilhosa, de forma milagrosa, aqueles homens que antes eram covardes, eram medrosos, eles de repente se tornaram ousados. E então o apóstolo Pedro, que antes era um homem também, que tinha muitas limitações, muitas falhas, ele se levantou ali e começou a pregar. E como era festa de Pentecostes, haviam pessoas de todos os locais que vinham visitar Jerusalém todos os anos. E naquele momento os discípulos começaram a falar nas próprias línguas maternas. Eles começaram a falar nas línguas de cada povo e aquelas pessoas começaram a entender as maravilhas de Deus. Então o apóstolo Pedro se levantou e ele fez uma pregação muito ungida. Ele falou que aquele homem que havia morrido na cruz era o enviado de Deus e ele chamou as pessoas ao arrependimento e a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas se converteram. Olha que poder impressionante, né, irmãos? Tudo por causa do poder do Espírito Santo. E há muitos anos atrás existiu um homem chamado Alfred Nobel. Ele foi um químico, ele foi um inventor muito conhecido na sua época. E um dia ele descobriu um elemento explosivo que era mais forte que tudo que o mundo conhecia desde então. E então ele pediu para um amigo seu, estudioso do idioma grego, para encontrar uma palavra que expressasse o significado daquela força explosiva. E a palavra grega que o seu amigo encontrou foi dunamis. E então, Nobel, que foi aquele que descobriu aquele poder explosivo, ele deu o nome da sua invenção de dinamite. E é interessante, irmãos, que a mesma palavra que Jesus usou quando ele falou para os seus discípulos, que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, é a palavra dunamis. Ou seja, Jesus estava querendo dizer aos discípulos: vocês vão receber um poder explosivo quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Amém? E como eu disse para você, foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceu uma explosão de poder na vida dos discípulos. Tanto é que a partir daquelas poucas pessoas que conheceram Jesus, muitos apenas ouviram falar, de repente o Espírito Santo começou a agir através delas e muitas pessoas se convertiam, muitos milagres aconteciam, foi um avivamento. E até hoje nós somos resultado daquilo que começou lá atrás. Você e eu sabemos que Pedro foi covarde. Ele não teve coragem de defender a sua fé quando perguntaram se ele era um seguidor de Jesus. Ele negou a Cristo 3 vezes. Mas depois que o poder explosivo do Espírito Santo veio sobre ele, Pedro pregou o Evangelho de uma forma tão poderosa e que milhares e milhares de pessoas foram salvas. Nós vemos também esse mesmo poder agindo na vida de Paulo. A Bíblia diz que Paulo não era muito bom em palavras, ele não era um bom orador, mas ele era cheio do Espírito Santo. E ele pregava o Evangelho de Cristo por onde ele andava, e esse poder sobrenatural sobre a vida dele fez com que ele pregasse o Evangelho em muitos lugares. E até os dias de hoje, as suas palavras inspiram milhões e milhões de pessoas. Então, irmãos, esse é o poder do Espírito Santo. Um poder que faz com que pessoas fracas, pecadoras,
Testemunhe o amor e o sacrifício de Jesus de uma forma tão maravilhosa. Esse é o poder que encoraja as pessoas a falar de Jesus para os outros. Esse é o poder que quer te encorajar todos os dias. E por isso eu te pergunto, você sente que falta alguma coisa na sua caminhada cristã? Você sente que para você sempre é tudo mais difícil? Você tem muita dificuldade de orar, de buscar ao Senhor? Talvez seja porque você está precisando buscar mais do Espírito Santo. Se renda na presença de Deus, esteja à disposição do Senhor e Ele vai te encher a cada dia pelo poder do Espírito Santo. Amém? Não depende de você, não é na sua sabedoria, não é na sua força, mas é à medida em que você vai se humilhando na presença de Deus, é à medida em que você vai orando, você vai se alimentando da palavra de Deus e você vai pedindo: Senhor, me enche com Teu Espírito Santo, eu quero ser usado nas Tuas mãos. À medida em que você vai se entregando ao Senhor, Ele vai mudando a sua vida. Então tire de lado toda a religiosidade, tudo aquilo que você aprendeu talvez até hoje, através da tradição, através da religião. Meu irmão, comece a olhar para o livro de Atos, para a Bíblia, e comece a ver o agir do Espírito Santo. Quantas coisas eram feitas em nome de Jesus, e você também pode ser cheio do Espírito Santo. Amém? Você precisa disso desde quando você acorda até o momento em que você se deita para dormir. Você precisa depender da força do Senhor e não da sua força. Tem muitas pessoas que estão na igreja há anos e anos e nada acontece na vida delas. Por quê? Porque falta o agir do Espírito Santo. Você tem que deixar Deus ser Deus. Você tem que deixar o Senhor governar a sua vida, as suas emoções, o seu caráter. Deixe o Senhor transformar a sua vida. Amém? E agora, nesse momento de oração, eu quero pedir que você ore também. Não fique dependendo só de mim, mas ore aí também na sua casa, no seu trabalho. Crie o hábito de orar, de falar com o Senhor. Quanto mais você se aproximar de Deus, a Bíblia diz que o Senhor se aproximará de vocês. Irmãos, eu fico tão feliz. Todos os dias eu encontro com pessoas e elas me relatam que Deus tem transformado a vida delas. Irmãos, isso não vem de mim, isso é o Espírito Santo agindo na sua vida. Você que já tem ouvido as mensagens, orações, você precisa se arrepender dos seus pecados, pedir para Jesus ser o Senhor da sua vida e a partir daí o Espírito Santo vem morar em você. Tudo é pela fé, irmãos. Eu não vejo o Espírito Santo, eu não sei exatamente como ele age. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo é como o vento. Você não sabe para onde ele vai, de onde ele vem, mas você sabe que ele existe e quando você se entrega a ele, você sente o seu agir. Você vê ele mudando aquelas áreas que para você eram impossíveis. De repente, aquele marido que ele era infiel, ou então que ele era muito mandão, ele gostava de dar broncas, de mostrar que ele era o poderoso, que era o forte. De repente, ele se humilha na presença de Deus e o Espírito Santo começa a moldar o coração dele. Ele se torna uma pessoa amorosa, uma pessoa sensível. Ou então essa mulher que é sempre muito controladora, ciumenta, não consegue se ver livre desses sentimentos ruins, dessas emoções prejudiciais. E então quando ela começa a orar, ela começa a buscar a Deus. Deus começa a mudar ela de dentro para fora. Oh, meus irmãos, é isso que o Espírito Santo faz. É por isso que aqui eu não falo de religião, eu só falo da Bíblia, de Jesus e do Espírito Santo. Eu só falo do poder de Deus que atua em nós diariamente. Esse mesmo Espírito Santo mudou a minha vida e Ele pode mudar a sua vida hoje. Amém? Basta que você peça para Ele diariamente para transformar o seu coração e a sua vida. Em nome de Jesus. Então, se você puder, vamos orar agora. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Oh, meu Deus, eu posso sentir a Tua presença mais uma vez. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero Te agradecer porque o Senhor nos deu a promessa de que nós vamos receber o Espírito Santo. E com isso, meu Pai, nós seremos testemunhas vivas do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, eu quero Te agradecer pela vida de cada irmão e cada irmã que tem orado comigo aqui todos os dias. Oh, meu Pai, muito obrigado, porque nós formamos aqui uma família, uma corrente de oração, uma corrente de fé.
e que tem se estendido não somente no Brasil, mas em vários cantos deste mundo. Ó Senhor, eu te agradeço pelo poder do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, que está sempre nos convencendo do pecado, sempre nos convidando a voltar para o Senhor, sempre nos fazendo olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, nós queremos dizer muito obrigado. Queremos dizer, seja bem-vindo, Espírito Santo. Muda a nossa vida, Senhor. Muda aquelas áreas que para nós hoje é impossível de serem mudadas. Senhor, muda os nossos hábitos, o nosso caráter. Ó Espírito Santo, nós precisamos da Tua presença todos os dias. Venha mudar, Senhor, estas vidas que têm orado junto comigo. Que a cada dia a gente possa sentir o Teu agir, que a gente possa se encher da Tua presença. Senhor, nos leva a orar todos os dias. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Espírito Santo, não queremos entristecer o Senhor. Queremos a cada dia Te amar cada vez mais. Queremos Te glorificar, queremos estar mais próximos do Senhor. Oh, meu Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor já tem feito muitas coisas, mas nós cremos que o Senhor fará muito mais. A Tua palavra diz em Efésios 3, versículo 20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Por isso, meu Pai, nos enche de fé, de expectativa, de que o Senhor vai fazer muito mais. Oh, meu Deus, nós estamos gratos, estamos felizes e satisfeitos, mas não estamos conformados. Nós queremos mudança, Senhor. Nós queremos mudar de vida a partir de hoje. Queremos que o Senhor mude a nossa maneira de falar, de pensar, de agir. Queremos que as pessoas vejam Cristo em nós e que o Senhor possa insistir conosco, meu Deus, porque nós não queremos desviar, nós não queremos mais nos afastar do Senhor, mas a cada dia queremos estar próximos do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta obra. Ela não vai parar. O inimigo já tentou de diversas maneiras parar esta obra, mas ele é um derrotado, porque esta obra não é minha, essa obra é do Senhor Jesus. E eu te peço agora, Senhor, cubra-nos com a Tua presença, com a Tua proteção, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor e que a cada dia o Senhor nos dê esse poder, essa força, essa capacitação e que a unção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom?
Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar.
E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante.
Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece,
a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer.
Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham o costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.